Olá pessoal, na última aula eu falei sobre exceção de pré-executividade e embargos de execução fiscal, meios diretos aí de defesa do contribuinte diante de uma cobrança indevida de tributação, diante de uma execução fiscal que ele considera indevida. Me perguntaram aí nos comentários sobre outro tipo de defesa e eu prometi que falaria disso. E é sobre isso que eu vou falar na aula de hoje, sobre ações paralelas que são utilizadas como meio de defesa diante de uma tributação indevida. Não sai daí não, que eu já volto. Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de direito tributário aqui no nosso canal e nossas redes sociais. Se você já é assíduo aqui no nosso canal, já aproveita aí e já comenta, já deixa o seu curtir, porque isso nos ajuda, nos motiva e eu também fico sabendo se o vídeo, se a aula, se eu estou indo no caminho certo para agradar, para transmitir mais conhecimento para você. Como eu falei, hoje a aula é sobre algumas ações paralelas. Na verdade, eu vou falar de 3 ações paralelas que o contribuinte pode se valer para se defender de uma tributação que ele considera indevida. Na última aula, eu tratei sobre execução fiscal, especificamente falando dos 2 modos de defesa, dos 2 meios de defesa que o contribuinte tem diante de uma execução fiscal, por exemplo, a exceção de pré-executividade e embargos da execução fiscal. E na ocasião me perguntaram sobre a ação, outro tipo de ação que poderia ser utilizada, principalmente quando se perde o prazo dos embargos da execução fiscal. E hoje eu vou falar então sobre esses 3 meios de defesa que o contribuinte pode ter. O primeiro é muito comum, que é o mandado de segurança. Recentemente, com a questão da pandemia, muitas empresas ingressaram com a ação para evitar a cobrança do tributo, querendo que postergar a tributação até que a pandemia terminasse. E muitas empresas ingressaram com mandado de segurança, porque na argumentação delas, elas entendiam que tinham direito líquido e certo diante de uma crise econômica. Então o mandado de segurança ele é muito utilizado nessa situação, para obstar um abuso de autoridade, um ato ilegal da autoridade diante da tributação. E aí a ação que se usa é uma ação constitucional, está lá no artigo 5º, que é o mandado de segurança. Essa é a primeira, então, ação que o contribuinte poderia se valer. Mas aqui eu faço uma advertência. Por quê? Porque como o mandado de segurança exige direito líquido e certo, o contribuinte não vai ter nenhum sucesso se ele ingressar com essa ação constitucional visando fazer algum tipo de discussão, algum tipo de dilação probatória. Porque direito de líquido e certo é aquele direito que é evidente, que o juiz já de plano já sabe que o contribuinte tem razão. Então, diante do despacho da petição inicial, ele já defere liminarmente a segurança se ele entender que estão presentes os requisitos. Então, o mandado de segurança aqui é a primeira ação paralela que o contribuinte poderia se defender diante de uma tributação que ele considera indevida. Uma outra ação que também é muito utilizada é a ação declaratória. O que significa isso? Significa quando o contribuinte ele quer exatamente evitar qualquer tipo de relação jurídica com o Estado. E aqui no nosso caso, como eu sou procurador da Fazenda Nacional, vou especificar mais para o lado da União Federal. Então vou citar um exemplo que é muito comum também, quer dizer, não é tão comum, mas ainda é divergente, que é quando o contribuinte ele ingressa com uma ação declaratória, ou seja, ele vai declarar que ele não tem nenhuma relação jurídica com a União Federal, nos casos em que ele remete dinheiro para o exterior para efetuar o pagamento de determinado serviço. Isso ainda é muito divergente, eu não vou entrar na questão de direito material, mas eu só quero te mostrar o meio que o contribuinte se vale para evitar uma tributação. Por quê? Porque quando uma empresa aqui no Brasil ela contrata um serviço técnico especializado do exterior, ela precisa remeter o dinheiro para o exterior, ela tem que reter o dinheiro na fonte, a tributação na fonte, imposto de renda na fonte, para recolher esse tributo, né? Porque a União não tem como captar um tributo de uma empresa estrangeira. Então, uma questão de legislação interna, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão material, o contribuinte, a empresa que paga, que remete o dinheiro para o exterior, ela tem que fazer a retenção do imposto de renda retido na fonte. E algumas empresas entendem que ela não tem essa obrigação de reter na fonte, essa relação jurídica com a União Federal.
E o que eles fazem? Ingressam com ações declaratórias, e aí eu vou ver, a gente vai ver também que pode ser anulatória, mas eles ingressam com ações declaratórias para dizer que não tem nenhuma relação jurídica, nenhuma hipótese dessas que envolvem remessa de dinheiro para o exterior. Então a primeira ação que eu comentei aqui foi mandado de segurança, a segunda, essa ação declaratória, quando se quer negar a relação jurídica tributária com a União. E agora eu vou falar da terceira hipótese, da terceira ação que eu queria comentar aqui com vocês, que é justamente a ação anulatória. Na ação anulatória, o que o contribuinte visa é anular o próprio lançamento tributário, via de regra, ou algum outro tipo de obrigação que lhe foi imposta, mas já está constituída aquela obrigação, e ele ajuiza uma ação anulatória para ver aquele ato administrativo, aquele ato da administração tributária, melhor dizer assim, sendo extirpado do meio jurídico. Por exemplo, quando as empresas são autuadas, e já essa questão já está mais ou menos decidida no STF, né? Falta o julgamento dos embargos de declaração, e novamente aqui eu não quero falar da questão de fundo, mas muitas empresas que foram autuadas por não recolherem a parcela do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, né, entendendo que era indevido, e por isso ainda está em discussão isso, muitas empresas ingressaram com a ação anulatória para anular aquela autuação fiscal e cumulado ainda com ações de repetição de indébito. Então tem muita empresa que está pedindo de volta tudo que pagou de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Mas essa é uma questão material que a gente pode tratar em uma outra oportunidade. O que eu queria aqui é tratar da questão processual. Então, a ação anulatória, diferente da ação declaratória, a ação anulatória visa um ato específico. Ela visa um ato específico para extirpar aquele ato do mundo jurídico. Diferente da ação declaratória, que ela visa que uma declaração do Poder Judiciário que aquela empresa não tem nenhum vínculo com a União Federal, nenhum vínculo com a Fazenda Pública. E por conta disso ela não tem nem obrigações acessórias, nem obrigações principais com relação ao tributo. Então, na verdade, era isso que eu queria dizer. A questão estritamente processual dessas ações paralelas, o mandado de segurança para obstar aí algum abuso de autoridade, algum ato ilegal por uma autoridade pública, e você tem que ter o direito líquido certo, e aí é uma ação muito célere que o contribuinte se vale. A ação declaratória, que eu comentei, que é necessário aí extirpar uma relação jurídica tributária que o contribuinte não concorde, e a ação anulatória, aí sim, quando já existe um ato constitutivo, já existe um lançamento tributário, já existe um tributo constituído, já existe um crédito tributário constituído, melhor, mais específico, mais tecnicamente falando, se vale aí da ação anulatória. Mandado de segurança, ação declaratória e ação anulatória. Existem outras ações, mas na aula de hoje era só isso que eu queria te dizer, ok? Não se esquece aí de acompanhar a gente nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima!